Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Quem está falando é o professor Giovanni. Esse vídeo é voltado para os alunos da Escola Estadual Mário Elis de Carvalho, para os alunos do sexto ano, PET 5, semana 3. Vamos para a correção das atividades. Lembrando que as aulas estão sendo dadas lá no Se Liga na Educação, na Rede Minas, no YouTube você encontra, também no aplicativo Conexão Escola, estão disponíveis. E as aulas têm contemplado esse conteúdo. Então, vamos para a correção e vamos direto. Vamos lá. Número 1. Robert Hooke, ao observar tecido de cortiça em seu microscópio rudimentar, denominou o que viu de célula. Denominou aquilo ali que viu de célula. Derivado da palavra cela, que corresponde a espaços vazios. Você concorda com essa definição? Justifique. Então eu trouxe uma resposta até legal. Essa definição foi dada a partir do que ele viu. E ele viu a célula vazia. Então não estava tão errado. Mas hoje sabemos que o interior da membrana celular é preenchido pelo citoplasma, né? Aí tem o hialoplasma e este possui as organelas, pequenas estruturas que desempenham determinadas funções dentro da célula, que a gente já aprendeu algumas lá na aula, né? E provavelmente nós vamos aprender outras, mas é isso aí, tá? Então não é necessariamente vazio. Mas aquelas lá ficaram vazias, né? Que era da cortiça, por quê? Porque tinha a parede celular e todo o interior foi lavado. É isso que aconteceu, né? Todo o interior às vezes já tinha até morrido, porque era cortiça, era rolha, tá? Então já estava seco. Questão 2. A célula é a unidade funcional dos seres vivos. Explica essa frase. Isso quer dizer que para um organismo ser considerado vivo, ele deve conter no mínimo uma célula. Isso eu tirei do PET, tá bom? É um dos princípios das características fundamentais dos seres vivos, possui célula. Tá? Ah, mas o vírus. O vírus até hoje é uma discussão se ele é vivo ou ele não é vivo. Porque ele não possui nenhuma das outras características praticamente, então até hoje ficou nessa discussão. Mas aí, é por isso que a gente diz que ela é a unidade funcional de seres vivos. Porque ela é a menor delas, tá? 3. No terceiro parágrafo do texto desta semana, tem as seguintes informações. A ameba é tão pequena que é medida pelo micrômetro. Símbolo, né? Que é o micro, né? Mi e o M de metro, né? Esse Mi é uma letra do alfabeto grego, tá? Que é a milésima parte do milímetro, tá? Milésima, quer dizer, divide 1 milímetro em 1000. Não dá para representar, né? Seu tamanho aproximado é de 12 a 20 micrômetros. E claro, invisível a olho nu. Porém, as células variam de tamanho. Uma bactéria tem aproximadamente 1 micrômetro. Uma célula típica animal tem em torno de 10 a 30 micrômetros. O óvulo humano tem mais de 100 micrômetros. Muitas vezes ele é visível a olho nu. É claro, estando em um lugar que propicie isso, né? Elabore uma escala de grandeza com uma régua. Coloque as medidas da ameba, óvulo, bactéria e célula típica em ordem crescente de tamanho. Aí eu fiz algo aqui que talvez contemple vocês. Vamos lá. Aqui seria a bactéria, tá? Aqui seria a ameba média, que varia entre 12 e 20. Eu coloquei de 16, seria mais ou menos 16, né? Micrômetros. E aqui varia de 10 a 20, de 10 a 30 eu coloquei de 20. E aqui é o 100, quer dizer, nem coube na tela. Né? Então, é mais ou menos essa proporção aí. Ó. Não, professor, muda muito, muda muito. A bactéria é um dos menores seres vivos mesmo, né? Tanto que a célula também é bem pequenininha. Não dá, é difícil ver até no microscópio. Tá bom? 4. Com base na matéria estudada na semana e em seus conhecimentos, responda. Letra A. Qual célula é procarionte? A célula A. E justifique, possui parede celular, somente ribossomos como organelas e não possui membrana nuclear. Por que até retomando aqui, né? Por que a bactéria é difícil de ser vista no microscópio? Porque ela é tão pequenininha que ela some no campo e até você conseguir encontrar para colocar o zoom maior, né? Vamos dizer assim, né? A lente de aumento com aumento maior, você muitas vezes perde ela de campo, tá? Então vamos lá, ela possui parede celular, olha aqui, ó, parede celular,
essa região aqui, ó. Isso aqui é a parede celular que envolve a célula toda. Somente ribossomos, olha lá, essas bolotinhas pretinhas, só tem um tipo de organela, né, como organelas, e não possui membrana nuclear. Olha aqui, ó, o material genético dela todo esparramado aqui, ó. Todo esparramado. Vou circular aqui, ó, todo esparramado aqui, ó, todo esparramado. Não tem nada que delimita além da linha vermelha que eu fiz, né? Beleza. Vamos para a letra B? Cite organelas presentes no citoplasma da célula B. Citei duas, mitocôndrias e retículo endoplasmático. As mitocôndrias são essas aqui, tá? E os retículos endoplasmáticos estão aqui, ó. Beleza? Aí tem tanto o liso quanto o rugoso. Depois a gente vai aprender isso direitinho. Vamos para a questão C. Coloque uma seta na célula B, indicando a membrana plasmática. Vou colocar a seta azul, tá? Olha ela aqui, ó. E a membrana nuclear. Olha a membrana nuclear aqui. Lembrando que ela não é inteira. Olha aqui, ó. Tem ela aqui também. Tem ela aqui também. E tem ela aqui também, ó. Ela não é inteira, tá bom? Tem essas três frentes aqui, ó. Seria essa região aqui, ó, que está envolvendo material genético. Beleza? Beleza, professor. Então vamos agora para a semana 4. E o tema são os tecidos, conjunto de células, tá bom? E aí a primeira atividade era esse esqueminha aqui, ó, que eu não consegui colocá-lo para caber escrito a resposta lá dentro. Então vou colocar números e coloco a legenda embaixo. Então vamos lá, o número 1 aqui, conjunto de átomos. Pode ser moléculas ou aglomerados iônicos, depende do tipo de átomo. Depois você vai aprender isso direitinho. Mas não é correto dizer que existe só molécula como conjunto de átomos. Aí o conjunto dessas moléculas dentro do ser vivo pode formar as organelas, membrana celular, partes celulares, né? Esse conjunto de partes celulares formam a célula. O conjunto de célula forma o 2, que é o tecido. O conjunto de tecidos diferentes, que exerce uma função específica dentro do corpo, é o 3, que é o órgão. O conjunto de órgãos é o sistema e o conjunto de sistemas, o organismo. Beleza? Beleza, professor. Então tá bom. Vamos para a questão 2. Lembrando, se estiver muito rápido, você dá uma pausa e copia com tranquilidade. Número 2. Observe as imagens, as características das células e analise as afirmativas a seguir. Número 1. Aqui, ó, é para falar quais que estão corretas, tá? E aí a gente vai circular as que estão corretas, tá bom? O tecido 3, que é esse aqui, ó, possui células afastadas. Como é que a gente consegue ver que tem células afastadas? Olha, um núcleo aqui, e o outro está aqui, o outro está aqui, mas pode ver que eles não estão no mesmo plano, mas dentro do mesmo plano, que você pode ver que as pretinhas estão bem longe um núcleo do outro, uma célula da outra, né? Com muito material intercelular. Olha essas fibras aqui, ó, rico em fibras, portanto é um tecido conjuntivo. Essa tá certa, tá? Essa tá certa. 2. O tecido 2 é constituído por células justapostas, quer dizer, células juntinhas, formando uma barreira, como ocorre no tecido nervoso. Errado. Esse tecido aqui é o epitelial. É o epitelial, tá? Que é o tecido de revestimento dos órgãos que tem contato com partes externas, por exemplo, a pele, a boca, o estômago, o pulmão também tem tecido epitelial. Então, a 2 é falsa. 3. O tecido 1 é constituído por células alongadas, próprias para a contração muscular. Verdadeiro. Verdadeiro. Tá? Isso aqui é tecido muscular liso, inclusive. 4. A célula representada em 4 é uma típica célula nervosa. Verdadeiro. E eu não coloquei o círculo para aparecer aqui. Que eu sei que eu não coloquei, porque eu não vi essa 4 na hora que eu estava elaborando os slides. Acontece. Acontece. Tá bom? Então, a 1, a 3 e a 4 estão verdadeiras. Beleza. Questão 3. Explique o que são células tronco totipotentes. Por que TOT? TOT significa multi, né?
totipotentes, quer dizer, ela pode diferenciar por qualquer tipo de célula. Explique sua importância em terapias de tratamento de doenças. Então, as células embrionárias ou célula-tronco são consideradas totipotentes, pelo grande poder de diferenciação, isto é, podem dar origem a qualquer tipo de célula do corpo, programada para exercer um tipo de função. Isso eu peguei lá do texto, lá do PET. Aí agora o texto é meu. Podem ser usadas em tratamento onde as células do corpo da pessoa necessitem uma rápida substituição. Especialmente células que não possuem a capacidade de realizar a mitose, não conseguem fazer a divisão, tá? Como as nervosas. Quando a pessoa perde o tecido nervoso, lá quebrou a coluna e perdeu a medula espinhal, por exemplo, ali dentro daquela medula espinhal passa neurônio, que são células nervosas. Esses neurônios não têm a capacidade de fazer mitose, de se dividirem mais. Então, se morreu, morreu. Aí a pessoa perde o movimento de uma região do corpo. Então, estão estudando essa possibilidade dessas células poderem substituir esse neurônio, se tornando um neurônio ali. Se colocá-la indiferenciada, é câncer, mas colocaria ela para se diferenciar e formar novos neurônios ali, tá bom? E há outras terapias também, por exemplo, muscular, formar células do coração que possam ter morrido, que também não têm capacidade de reprodução. Quando a célula morre do coração, se chama infarto. Então, às vezes a pessoa teve um infarto numa região, e aí pode colocar essa célula lá e ela se diferenciar e formar as células do coração, e o coração da pessoa ganhar vida plena de novo, né? Então, é isso aí. Nós ficamos por aqui. Não esqueça, faça sua atividade, tire foto, envie para o professor. As atividades equivalem a essa carga horária, são os únicos meios de avaliação. Além disso, nós temos o PET 300, comemoração de 300 anos de Minas Gerais. E ele sozinho equivale a 100 horas de aula, 25 dias de aula. Então, faça a carta, envie para o professor, corra. E o PET 6 já está chegando aí, tá? Não perca seu tempo. Até a próxima. No mais, tchau. Fique com Deus.